Quais são as top 10 pagadoras de dividendos de 2020? Eu criei um filtro aqui e selecionei essas 10 empresas que parece que são as que mais pagaram dividendos em 2020 e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para ver se compensa o estudo para de repente pôr em carteira ou não. Fala galera, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo aqui do 500 Pratas é ajudar você a se tornar um investidor de renda variável, viver de renda dos seus investimentos. Olha só, então eu criei um filtro aqui e eu listei as 10 top dividend yield de 2020. Se esse é um assunto de seu interesse, já deixa seu like aqui, porque isso ajuda bastante o canal. Se não é inscrito, se inscreva aqui também, ativa o sininho aqui para ser notificado quando eu colocar vídeos novos, porque toda semana eu estou trazendo conteúdo de valor aqui para vocês. Então olha só, gente, os filtros que eu criei foi o seguinte: eu só peguei aqui empresas que elas têm lucro crescente nos últimos 5 anos. Por que eu quis isso? Pelo menos 5% ao ano aí de crescimento de lucro. Por que eu criei esse filtro aqui? Porque eu vejo que tem muitas empresas que estão pagando bons dividendos aí, só que dinheiro que não tem, né? Dinheiro que não existe. Então isso não é interessante. A gente tem que nunca investir por um indicador de forma isolada, assim como tem gente que investe pelo indicador Dividend Yield. Não. Esse é um indicador que serve para entender uma característica da empresa, que não significa que ela tem bons fundamentos, tá? A gente precisa entender o conjunto e para dar uma selecionada melhor aqui, eu já coloquei um outro indicador em jogo, que é o crescimento do lucro de 5% ao ano, pelo menos nos últimos 5 anos. Então vamos dar uma olhada quais são as empresas que passaram nesses critérios. Então eu tenho em 10º lugar a empresa Itaúsa. Olha só, 8,32%. É um excelente yield. Engraçado ela ficar em 10º lugar, né, gente? É a queridinha da galera aí que investe para ter dividendos. Mas é aquela história. Você sempre tem que entender que o dividend yield, ele é um indicador que ele é o tanto que a empresa pagou de dividendos dividido pelo seu preço. Então, quando o preço cai, o dividend yield sobe. Logo, se a empresa é ruim, é arriscada, o mercado paga pouco por ela. E isso pode fazer com que o dividendo suba, tá? Então, da mesma forma, tem empresas que pagam bastante dividendo, só que são muito seguras e o mercado, todo mundo quer comprar essa empresa. Então, joga o preço lá em cima, o dividend yield acaba caindo um pouco. Então, tem que ficar ligado para entender sempre de onde vem esse dividend yield. Vamos dar uma olhada nos resultados dessa empresa. A gente vê aqui que o gráfico de dividendos é interessante, né? A empresa ela vem pagando bastante dividendos, crescente aí, 2020 já pagou alguma coisa, talvez 2020 supere 2019, vamos acompanhar. E aqui embaixo, muito importante para a gente entender a empresa, em azul eu tenho os custos da empresa se mantendo em linha, em verde eu tenho a receita da empresa, também crescendo ali levemente, e com isso a gente tem um lucro líquido crescente, que é o que mais importa no final das contas. Então, passou nos critérios, eu continuaria o estudo sem problema nenhum. Em 9º lugar, gente, eu tenho aqui o Banco Bradesco, que está próximo ali, né? Comparando com Itaúsa, que estava com 8,32%, o Bradesco está com 8,34% de dividend yield. Excelente também. Vamos ver se isso faz sentido. Dividendos crescente até 2019, 2020 já pagou alguma coisa, talvez consiga superar aí 2019 também. Tem resultado para entregar isso? Tem, a gente vê que o banco tem uma receita consistente, né? Oscila um pouquinho aqui, mas tudo dentro da normalidade. Os custos do banco também se mantêm e o mais importante, a linha laranja aqui, ó, que é o lucro líquido, se mantendo em linha também. Então eu também incluo sem problemas o Banco Bradesco na minha lista de estudos e quem sabe entraria na carteira. Em 8º lugar nós temos a Transmissão Paulista com 8,85% de dividend yield, também paga muito, né? E olha só, vamos ver como é que é esse dividendo. Olha, deu um caminhão de dividendo em 2018, depois reduziu um pouco, 2019, 2020 já pagou alguma coisa. Teria que acompanhar para ver se ela vai conseguir manter esses dividendos e entender o porquê dessa queda. Por questão de lucro, a empresa teve um pico em 2016 de receita, depois vem se mantendo em linha, lucro líquido também sempre existindo, né? Oscilou um pouco aqui em 2016, cabe tentar entender o porquê, depois está se mantendo em linha, a princípio bons resultados, dá para continuar o estudo também. Em 7º lugar nós temos a empresa Home Indústrias. Então olha só, 8,9% de dividend yield, muito interessante isso aqui. A empresa vem crescendo muito bem os dividendos dela, então isso aqui é legal ver esse gráfico crescente. 2020 não terminou ainda, mas ela já pagou.
Quem sabe 2020 consiga superar 2019. Será que ela tem resultado para isso? Olha só, custo da empresa se mantendo em linha, receita crescente, reloginho, né? E o lucro líquido em 2016 ela deu uma patinada, depois voltou a crescer e vem entregando bons resultados. Excelente, gostei do que eu vi aqui, continuaria o estudo com certeza. Em sexto lugar, nós temos o Banco Santander com 9,8% de yield, muito bom. Veja que os bancos sempre estão aqui, né? Quando a gente fala de dividend yield, por isso que eu gosto tanto do setor financeiro. Geralmente pagam bastante dividendos e ainda são empresas que apresentam lucros consistentes, balanços redondos, então é por isso que eu gosto muito aí do setor financeiro para ter uma carteira previdenciária. Tem resultado para isso? Olha só que coisa mais linda esse gráfico de dividendos aqui do Banco Santander. Crescente 2020 já superou 2019, né? Muito bom isso aqui. E quando a gente olha os resultados dele, reloginho também, né? Então receita se mantendo em linha, o custo, inclusive ele vem conseguindo diminuir o custo e com isso o lucro líquido crescente que no final das contas é o que importa. Muito bom. Em quinto lugar, nós temos a empresa Comgás. Olha só, 9,64% de yield, muito bom também. Vamos ver o porquê disso. O yield dela já dá uma oscilada, então cabe a gente ir lá no release trimestral, entra no RI da empresa, tentar entender o porquê que está dando essa oscilada aqui, né? Às vezes paga mais, reduz, dá um pico, 2020 já pagou alguma coisa, mas ainda está longe de 2019. Resultados dessa empresa, excelente, né? Só de bater o olho já dá para ver, a receita vem crescendo, o custo vem crescendo proporcional à receita, isso é importante porque aí no final das contas o lucro líquido consegue ter crescimento. Então vale a pena continuar o estudo aqui para entender melhor a empresa. Em quarto lugar, nós temos a BB Seguridade, que é a parte de seguros lá do Banco Brasil, né? Passamos da casa de 10% de yield, muito bom isso aqui, só que precisamos entender, né? Olha, a distribuição de dividendos está bem em linha, então bom sinal. A questão dos resultados, aqui a gente não tem lucro e a receita e a despesa dela, mas nós temos o lucro. Então a gente vê que nos últimos 5 anos a empresa ela vem entregando lucros consistentes e teve um pico aqui em 2019. Essas distorções aqui a gente precisa entender, tá? Por que uma empresa ela vem 3 anos seguidos tendo uma pequena redução de lucro e de repente, olha só, ela saiu de 3,5 bilhões para 6,6 bilhões. Praticamente dobrou o lucro líquido da empresa de um ano para o outro. Não é tão fácil uma empresa grande dobrar o seu lucro líquido. Então aqui cabe um estudo mais aprofundado para entender o porquê dessa distorção aqui. Se foi uma coisa normal, foi uma coisa boa, né? A empresa conseguiu realmente mais receita, mais clientes, melhorar sua eficiência e terminar com um lucro líquido melhor, excelente. Melhor ainda para pôr em carteira. Agora, se foi um não recorrente e a gente entende que o não recorrente pode ser um resultado de um processo que a empresa conseguiu levantar uma grana, a venda de um imóvel que saiu do patrimônio líquido e entrou como lucro líquido, tudo isso pode acontecer, a gente tem que entender. Se de repente eu chego à conclusão, não, isso foi um não recorrente e se não existisse esse não recorrente o lucro seria ainda pior. Então, de repente, não sendo esse recorrente, o lucro continuaria caindo. A empresa estaria aí com 5 anos seguidos com queda de lucro. Aí não seria um bom resultado. Então veja que não é só olhar o indicador e eu preciso me aprofundar e entender mais o porquê desses números aqui. Beleza. Dada essa aula, vamos para frente. Em terceiro lugar, nós temos o Banco da Amazônia. Olha que interessante, quase nem se fala tanto nesse banco, né? Com 10,5% de yield. A gente vê que, olha só que interessante, o gráfico de crescimento de dividend yield, muito bom isso aqui. Os resultados do banco também, reloginho, né? Mantendo ali um custo em linha, a receita crescente, com isso a gente tem um lucro líquido crescente também. Eu colocaria esse banco na lista de estudos aí para entender melhor ele, né? Questão de governança corporativa, porque afinal o Banco da Amazônia é um banco do Estado, então tem que entender a governança corporativa, se prejudica muito o fato dele ser uma estatal, enfim. Mas, falando em resultados, excelente, eu continuaria o estudo para entender melhor aqui esse ativo. Em segundo lugar, nós temos a Qualicorp com 12,4%. Gente, 12,4%, coloca aqui nos comentários o que vocês acham disso. Eu começo a pensar que é um dividend yield muito acima da realidade do mercado e que aí tem coisa. Aí tem coisa, né? Onde há fumaça, há fogo. É muito descolado no mercado, então eu preciso tentar entender o porquê disso. Pode ser que realmente seja uma alta eficiência da empresa, mas
quando descola muito assim, eu prefiro investigar melhor e entender esse número aqui. Vamos lá. Olha só, aqui eu já começo a entender alguma coisa. Eu vejo que 2019, Dividend Yield calcula o último ano. Então, eu estou no meio de 2020, eu ainda pego o segundo semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020 para entrar no cálculo Dividend Yield. Então, parte desses dividendos aqui distribuídos em 2019 entram no cálculo. E veja que deu um pico muito grande. Por quê? O que acontece? Por que a empresa ela veio caindo dividendos por 3 anos seguidos e chegou aqui e deu um pico? Aí eu não vou te dar a resposta porque eu quero que você seja um investidor independente. Você tem que entender. O que eu estou mostrando aqui para você é que nem tudo que você olha nos indicadores são flores, tá? Tá cheio de espinho aqui no meio. E eu preciso despertar isso em você, investidor, porque eu não quero que você siga a manada, seja como todos, que só sabe olhar um indicadorzinho superficial e sair investindo na empresa. Não, eu estou mostrando que a empresa teve um pico de dividendos. Agora, o motivo, eu não sei, eu preciso estudar, você precisa estudar. Então faça isso, não saia investindo só porque o dividend yield é super alto, entenda isso aqui, beleza? Combinamos assim. E vamos para quem ficou em primeiro lugar, que é a empresa Whirlpool. Whirlpool é uma empresa, inclusive, aqui de Joinville, perto da onde eu moro, né? 14,6% de yield. Também está muito descolado do mercado. Eu preciso entender o porquê disso aqui antes de pensar em investir nessa empresa. E aqui eu vejo que parece interessante, né? 2018, 2019, 2020 realmente vem crescendo. Então pode ser que a empresa tenha conseguido virar o jogo aí e começou a pagar mais dividendos. Vamos ver nos resultados aqui. Olha só. A receita dela realmente, 2017 para frente, começou a crescer um pouco, os custos se mantendo em linha e com isso a empresa ela vinha mantendo um lucro ali na casa de 290 milhões, depois 316 milhões, fica nessa média e ela conseguiu sair de 174 milhões e dar um pulo lá para 1,7 bilhão. Então, cara, muito grande esse crescimento aqui, a gente está falando aí quase 1000% de crescimento no seu lucro. Eu preciso, antes de investir numa empresa dessa, eu preciso entender o que aconteceu aqui para esse lucro dar uma disparada tão grande. Será que isso aqui vai se manter nos próximos anos ou foi mais uma vez um não recorrente que fez com que tivesse esse lucro? Então, gente, veja que aqui eu separei as top 10 pagadoras de dividendos, mas eu dei uma aula para você mostrando que a gente não pode nunca investir só nisso aqui e a gente precisa entender o porquê desses resultados. Se você saiu dessa aula mais sábio, deixa aqui nos comentários, eu saí mais sábio dessa aula. Também deixe seu like, compartilha, se não é inscrito, se inscreva aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!